Voltando. Gente, nós já fazemos o quê? Já fizemos a base, já fizemos uma parede, já colocamos telhado, já colocamos antena e agora estão mexendo nela, não é isso? Vamos falar de quê agora? Judeus palestinos. Vamos voltar um pouquinho lá. Você entendeu a história do Ei? Vamos voltar um pouquinho lá. Lá atrás nós tivemos o quê? A divisão de quê, gente? Do surgimento do islamismo, não é isso? E quem ficou ocupando aquela área lá, gente? Árabes, palestinos, muçulmanos. Lembra disso? Do século 6, século 7, século 8, século 9, século 10, século 11. Cadê os judeus? Espalhados pelo mundo. E quem é que está ocupando aquela área, gente? Árabes, palestinos, muçulmanos. Mas século 9, século 10, século 11, século 12, século 13, século 14. Cadê os judeus? Espalhados pelo mundo. E quem está ocupando aquela área, gente? Árabes, palestinos, muçulmanos. Para século 15, século 16, século 17, século 18, século 19. Cadê os judeus? Espalhado pelo mundo. E quem está ocupando aquela área, gente? Árabes, palestinos, muçulmanos. No final do século XIX, judeu tem dinheiro no mundo. E vai lembrar que o dinheiro dos judeus, gente, veio da onde? Vem de juros. Porque dentro do islamismo tem um pecado chamado usura. Então o islâmico não empresta dinheiro a juros. Lembra que eu falei isso lá de Maomé lá atrás? Pois é. A igreja católica lá da época também falou, o cristão não mexe com dinheiro. Para quê? Para você não cair no pecado da usura. Quem deve mexer? A igreja que enviar de Deus está imune a esse pecado. Gente, se cristão e muçulmano não podia mexer com dinheiro, quem vai mexer? Judeu. Vai ser os primeiros agiotas, os grandes banqueiros, os grandes financeiros, donos do sistema financeiro internacional. É isso, tá certo? Então, o judeu que tem dinheiro no mundo começa a fazer, gente, em 1898, um movimento chamado sionismo. O que é o sionismo? Gente, é um movimento que é da volta dos judeus para chamar a Terra Prometida. É isso, no século XIX, no início do movimento sionista internacional dos judeus, de retorno à pátria, ou Canaã ou Palestina. E vai ser motivada por esse sujeito, jornalista e dramaturgo húngaro, que fundou o movimento sionista no século XIX, Theodor Herzl, tá certo? Ele é que vai fazer o quê? Que vai falar para os judeus voltar para a Terra Prometida. Começa o quê, gente? Esse movimento aí de retorno à Terra Prometida. E vamos fundar o quê? Os chamados kibbutzes, que são propriedades coletivas, o quê, gente? Coletivas judaicas, não é isso? Gente, desde essa época se falava em fazer um Estado judeu e um Estado palestino. Foi feito? Não. E aí vem o quê? Vem a Primeira Guerra Mundial, não é isso? E da Primeira Guerra Mundial sai o quê? Sai a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial você tem o quê? Você tem todo o remodelamento de quê, gente? Das forças da Europa, que vai fazer o quê? Que vai mudar o cenário europeu, vão dividir em vários países, e essa região aqui, a área dos palestinos, vai ficar sob domínio de quem? Da Grã-Bretanha, tá certo? E após a Segunda Guerra Mundial, gente, o que acontece? Todo mundo quer saber do Holocausto. E todo mundo fica com dozinho dos judeus. E é após a Segunda Guerra Mundial que também vai acontecer o quê? Que vai acabar a chamada Liga das Nações, que foi incompetente e não conseguiu fazer o quê? Evitar a Segunda Guerra Mundial, e vai surgir quem? A ONU. Vai surgir a ONU, a Organização das Nações Unidas. Fundada por quem, gente? Pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quais são eles? Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, no caso, não é isso? E dentro da ONU vai surgir o quê? O Conselho de Segurança da ONU, tá certo? E esse conselho é formado por 15 países integrantes, sendo 5 membros permanentes. Quais são os 5 permanentes, gente? Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. E 10 membros o quê? Rotativos. Quais são os 10 rotativos? São 2 representando cada continente. 2 a América Latina, 2 a Ásia, 2 a África, 2 a Oceania e 2 a Europa. É isso. Vale lembrar que qualquer coisa para ser aprovado no Conselho de Segurança da ONU precisa de pelo menos 9 votos. Agora, detalhe, esses países aqui, além de poder de voto, eles possuem poder de veto. Ou seja, se um desses países, gente, fizer o quê? Votar contra, já está automaticamente vetado a situação aqui. Vai lembrar que esses países aqui, eles rodam a cada 2 anos,
tá certo? Todo ano sai 5, todo ano entram 5. O Brasil já foi membro, tá, rotativo durante 10 vezes. Brasil e Japão são os dois países que mais vezes fizeram o quê, gente? Que mais vezes foram membros rotativos aí, 10 vezes cada um. Ah, vale lembrar também que hoje existe a proposta de fazer o quê? De fazer a reforma no Conselho de Segurança da ONU. Qual é a ideia? É que isso aqui representava a ordem política, econômica e jurídica da época. Tá certo? Só que isso mudou. Japão hoje é a terceira economia mundial, a Alemanha é a quarta, tá? O Brasil é a sétima. E cadê eles ali? É por isso que tem a proposta de se reformar o Conselho de Segurança da ONU, criando novas cadeiras. E o Brasil seria um pretenso candidato. Não está dizendo, gente, que vai ter reforma. Está dizendo que um dia pode ter. Tá certo? Quem sabe pode um dia vir a ter reforma no Conselho de Segurança da ONU, no caso aqui, não é isso? E aí esse conselho, reunido no pós-Segunda Guerra Mundial, com dosinha dos judeus, fizeram o quê? Resolveram pegar essa área, ou seja, a área da Palestina, que era ocupada por palestinos, e dividi-la. Dividiram entre quem, gente? Entre judeus e palestinos. Mas pelo mapa aqui, você está vendo o quê, gente? A área ocupada por judeus está a área ocupada por palestinos. Observem que quase toda a área, em verde, é ocupada por quem? Pelos palestinos. Em laranja aqui, ocupada pelos judeus. Se a ONU vai dividir esse território entre judeus e palestinos, se fosse eu dividiria assim, tá certo? Pega o judeu para um canto, o restante para os palestinos, que são maioria. Mas a ONU recém-criada resolve dividir como, gente? Assim. Ou seja, dá mais áreas para quem? Para os judeus. 56, quase 57% para os judeus e 43% para os palestinos. E Jerusalém, que está aqui no meio da área dos palestinos, seria o que, gente? Seria uma área internacional, sob tutela da ONU, não é isso? Gente, você acha que palestino que está ali morando vai querer sair da sua casa para isso? De jeito nenhum, não vai querer sair. Tá certo? Ele não aceita isso, mesmo não aceitando. O que a ONU faz no dia 14 de maio de 48? Vai determinar o que, gente? A criação do Estado de Israel. Quando fala, está criado o Estado de Israel, as tropas britânicas saem dali. E quem ocupa, gente? Quem vai ocupar ali vai ser quem, gente? Os judeus. Da noite para o dia, desembarca ali em torno de um mês, 2 meses, em torno de 640 mil judeus, fortemente armados. Vou mostrar cenas reais da época. Vão destruir a casa dos palestinos. Vão fazer o quê? A gente colocar a Palestina em carroceria de caminhão ou a pé pelo deserto. Tá certo? E observe que você só vê mulheres e crianças, porque homens morrem. E manda essa galera toda para onde, gente? Para a Jordânia. Para onde, gente? Para o Egito, para o sul do Líbano. Para quê? Para viver em campos de refugiados, nessas barracas aqui. Gente, é por isso que até hoje o símbolo da luta palestina é o quê? É a sua chave, a chave da sua casa, que eles esperam um dia poder voltar para ela, se é que ela ainda existe. É isso. Gente, aí o que acontece? Você acha que os países árabes vão querer deixar isso acontecer? Não, é por isso que os países árabes se voltam contra Israel, tá certo? Você acha que Israel, recém-criado, tem condições de guerrear contra 4, 5, 6 países ao mesmo tempo? Não, né? Mas Israel vai guerrear. E não só vai guerrear, como vai fazer o quê? Vai ganhar a guerra. Vai expulsar 800 mil palestinos, tá? A gente vai ficar ali quando? 640 mil judeus. Gente, novamente, guerra vai ter quando? Em 67, na chamada Guerra dos 6 Dias, tá certo? Gente? O que acontece? Os países árabes de novo atacam Israel. Israel, em 6 dias, não só ganha a guerra, como faz o que, gente? Vai conquistar toda a faixa de Gaza, e para quem não sabe, faixa de Gaza é esse pedacinho, ó, é 10 km de largura por 40 de extensão do Egito. Vai conquistar toda a Península do Sinai do Egito. Vai conquistar o que, gente? Toda a Cisjordânia da Jordânia. Olha o tanto que avançou. Onde é que está Jerusalém agora? Vai conquistar o quê? As colinas de Golã da Síria e da cidade de Jerusalém do mundo. Observa como que Israel ampliou seu território. Então, a área que era dos palestinos antes de 46, a divisão, o plano de partido da ONU, e olha só, na Guerra de 6 Dias, o tanto que Israel já avançou. Novamente, os países árabes vão fazer um levante contra Israel quando?
em 73, na chamada Guerra do Yom Kippur, ano que eu nasci, estou com 41, tá? 73, na chamada Guerra do Yom Kippur, ou Dia do Perdão. O que acontece? Os países árabes fazem o quê, gente? Ataca Israel de surpresa. Israel de surpresa faz o quê, gente? Não só, tá, gente, ganha a guerra, como faz o quê? Amplia mais o seu território. É aqui que os países árabes, pô, caramba, por que eu não consigo ganhar de Israel? Ele, já sei, porque Israel conta com a ajuda dos Estados Unidos. Mas eu, país árabe, não consigo ganhar com os Estados Unidos. Já sei, eu, país árabe, tenho alguma coisa que interessa a eles. Eu tenho o quê? Petróleo. Eu tenho petróleo. Ou seja, é aqui que eles vão fazer o quê, gente? Vão fechar a torneirinha. É aqui que eles vão fazer o quê, gente? Que eles vão, tá certo, diminuir a produção e aumentar o preço. Isso aqui é a crise do petróleo de 1973. É isso. Gente, o que acontece? De 73, olha a data que eu vou falar para vocês. De 73 a 87, consegue se levar na maré mansa essa relação judeus-palestinos. Só que em 87, o que acontece? Os judeus cada vez mais estão ocupando áreas palestinos. Ó, aqui no mapa é o seguinte, ó, tá em branco a área da Cisjordânia dos palestinos. Cada pontinho desse é o que, gente? É simplesmente uma colônia judaica. São áreas que os judeus fazem o quê? Que eles simplesmente constroem o que? Assentamentos judaicos e vai fazer o quê? Dentro da área dos palestinos. Cada vez mais ocupando a área dos palestinos. No caso aqui, é isso mesmo. Entra lá, destrói as casas palestinas e constrói o quê? Uma colônia judaica no lugar. É por isso que em 87 os palestinos falam, não dá, nós não aguentamos mais. E esses palestinos vão para as ruas e começam a fazer o quê? A gente a protestar. Jihad, 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 jihad. E Israel vai reprimir esse protesto com o quê, gente? Com tanques, tá certo? Vai reprimir esse protesto com tanques, com mísseis, com aviões. E os palestinos têm o que para jogar no judeu, gente? Isso mesmo, pedras. Pedras é a chamada primeira intifada, ou seja, a guerra das pedras. É nessa situação que nasce o que, gente? Os grupos radicais palestinos. É nessa situação que nasce o Hamas. E por quê, gente? Porque não tem como mais existir, tá certo? Olha só a cena que eu vou mostrar para vocês, cenas reais. E imagina você sendo palestino, você saindo para trabalhar, para estudar, e quando você volta para sua casa, o que acontece, gente? A sua casa está destruída. A sua família está morta, jogada ao chão. Você vai pedir socorro para quem no mundo? Para a ONU não adianta, porque a ONU que dividiu esse território está da forma que dividiu. Vai pedir socorro para quem no mundo? Para Deus não adianta, que Deus é o primeiro grileiro da história que promete a mesma terra para dois povos diferentes. Vai pedir ajuda para quem no mundo? Não tem. É aí que você se desespera. E aí você acaba fazendo o quê? Encontrando com outro desesperado. E aí você faz o quê? Você se enche de bomba. Não é isso? Você se enche de bomba. Se atraca com o primeiro judeu que você acha na frente. E fala o quê? Você vai comigo. Porque o seu povo é responsável por toda a miséria que o meu está passando. É aqui que surge quem, gente? O homem bomba. É aqui que surge a mulher bomba. O carro bomba. A criança bomba. É nessa situação. Aí isso aqui é chamado de terrorismo. Você mandar míssil em criancinha, não é. Não é isso? Essa situação fica até 1993, quando é feito um acordo de paz entre quem? Entre o líder judeu, Yitzhak Rabin, e o líder palestino, Yasser Arafat. Intermediado por quem, gente? Por Bill Clinton, o terror das estagiárias, lembre-se disso. Gente, e que acordo é esse? É um simples, tá? Os judeus aceitam devolver para os palestinos a área dos palestinos, ou seja, aceita pegar essa colônia daqui e trazer para cá, essa colônia daqui, trazer para cá, essa daqui, trazer para cá. É isso. Aceita fazer o quê? Fazer essa mudança. Só tem um detalhe, qual, gente? Em 95, quando ele está tirando a colônia daqui, tem um judeu radical que não aceita sair. Esse judeu radical fala assim, não vou sair não. E não vou sair por quê? Porque essa terra foi nos dada por Deus. E nós temos mais aqui expulsar os palestinos, porque Deus só vai voltar quando tiver toda essa área ocupada por judeus. E esse judeu radical
tá? Ou seja, o pessoal chama de ortodoxo, mas radical, que não aceita sair, vai lá e mata quem, gente? Ele mata o líder judeu ou o líder palestino? Hã? Ah, o líder palestino? Não, ele mata o líder judeu. Por quê? Porque é o líder judeu que quer tirar ele de lá, tá certo? Vai matar o líder judeu. E detalhe, os judeus, em vez de elegerem outro do mesmo partido, o Partido Trabalhista, para dar continuidade ao processo de paz, não. Elegem quem, gente? Elegem o Partido Likud, tá certo? O Partido Likud é um partido de extrema direita, belicista, contrários a acordo de paz assinado em Oslo. É simplesmente o que? O final das negociações. E quem vai ser o primeiro-ministro, gente? Benjamin Netanyahu. E qual é a proposta dele? É de cada vez mais ocupar a área de quem, gente? Dos palestinos, no caso. É de cada vez mais ocupar a área dos palestinos, tá certo? É isso. Só tem um detalhe, no ano 2000 tem eleições em Israel. Tem eleições em Israel. E quando tem eleições em Israel, gente, quem é que vai ganhar, tá certo? Quem é que vai ganhar, turma? Simplesmente quem? O filho do capeta. O enviado dos infernos. Quem, gente? Ariel Sharon. Você já ouviu falar dele, não já? Ariel Sharon. Ariel Sharon, gente, que lutou em basicamente todas as guerras entre os judeus e palestinos, ele tem um lema com ele. Qual? Palestino bom é palestino morto. Isso mesmo. Palestino bom é palestino morto. Ele vai fazer o quê? Cada vez mais ocupar a área dos palestinos. Cada vez mais fazer o quê, gente? Massacrar os palestinos. Vai fazer o quê? A gente vai construir um muro separando os judeus de palestino, assim não tem como passar uma bomba para atracar em quem, gente? Em judeu. Olha só, e ele faz muro, fazendo o quê? Cada vez mais ocupando a área dos palestinos, cercando tudo. É isso, muro de 8, 10, 12 metros de altura, campo minado de um lado e do outro, são mais de 750 quilômetros de quê? De muro. É isso. Só que esse jeito era tão ruim, mas tão ruim, tão ruim, que em dezembro de 2005, o que ele faz, gente? Ele tem um derrame cerebral e não morre. Tem um ataque cardíaco e não morre. Outro derrame cerebral e não morre. Outro ataque cardíaco e não morre. E no dia 6 de janeiro de 2006, ele tem o terceiro derrame cerebral. E aí faz o que, gente? Simplesmente entra em coma, não morre. O capeta falou, não mata ele não, porque nós não aceitamos concorrente não, tá certo? Deixa eu fazer o inferno só para ele. Aí fizeram o quê? Contrataram empresa brasileira para fazer esse inferno. Teve que fazer o quê, gente? Aditar esse contrato. Teve que fazer o quê? Prorrogar o prazo. E entregar esse inferno com forno meia boca em janeiro de 2014. É por isso que ele só morre em janeiro de 2014. Ficou o quê, gente? Ficou 8 anos em coma, tá certo? Mas quem é que assume, gente, quando morre Ariel Sharon? Quem vai assumir? Ele mesmo. Vai voltar para o poder quem, gente? Benjamin Netanyahu. E que vai fazer o quê? Cada vez mais ocupar a área dos palestinos. É por isso que em 2010 o Brasil, tá, a gente reconheceu a Palestina como sendo um país nas fronteiras de 1967. Mas não é só o Brasil reconhecer, tá? Tem que ser o quê? Na ONU. Vai lembrar que hoje mais de 112 países já reconheceram. O último foi a Suécia, o primeiro da União Europeia, tá certo? Já reconheceram a Palestina como sendo um país, porque isso ficou determinado pela partilha da ONU, mas nunca foi feito. E por isso que em 2011, a Dilma Rousseff faz o quê? Vai abrir o discurso da Assembleia Geral da ONU, que quem faz a abertura é o Brasil, tá com essa roupinha do Pato Donald, tá certo, gente? Vai fazer o quê? Vai abrir com um discurso aqui, falando, lamento não poder saudar nessa tribuna o ingresso pleno da Palestina na Organização das Nações Unidas. O Brasil já reconhece o Estado palestino como tal nas fronteiras de 67, de forma consistente com as resoluções das Nações Unidas. Assim como a maioria dos países dessa Assembleia, acreditamos que chega o momento de termos a Palestina aqui representada a pleno título. O que aconteceu depois dela discursar? Discursou quem? O representante da Palestina. E é lógico que pediu o Estado da Palestina. Depois discursou quem? Benjamin Netanyahu. E ele falou o quê? Nós até podemos fazer um esforço doloroso de reconhecer o Estado da Palestina, com algumas condições. Quais? Primeiro, que ele seja um Estado desarmado. Que a polícia seja a polícia de Israel.
que a fronteira é controlada por Israel, que o espaço aéreo é controlado por Israel. Aliás, que país é esse? Israel. Tá certo? É isso. Tá, gente? É isso a situação. Foi por isso que aconteceu o que em 2014? Mais precisamente em abril de 2014. Os dois grupos que dominam a Palestina, tá certo? Ou seja, o grupo Fatah, que é um grupo laico, na Cisjordânia. E o grupo que, gente, Hamas, tá certo? Que é um grupo sunita na faixa de Gaza, falou, calma lá, não vamos ficar cada um dominando a área. Vamos fazer o quê? Unir força. O que não agradou, quem que não agradou? Israel, tá certo? E para complicar a situação, 3 jovens judeus inventaram de entrar onde, gente? Na Cisjordânia. Foram capturados e mortos. Israel falou que foi quem? Que foi o Hamas. Hamas não foi eu não. Tá certo? Quando sou eu aviso, eu assumo. Não foi eu não, mas quem fez, fez. Bem feito. O que foi que Israel fez, gente? Simplesmente ser judeus radicais, capturaram um palestino, garoto de 16 anos, deu porrada no moleque, tá? E fez o que, gente? Simplesmente tocaram fogo nele vivo. Nele vivo. Isso provocou a revolta de quem, gente? Dos palestinos, principalmente do Hamas. Hamas vai fazer o quê? Vai então agora, tá certo, gente? Se abraçar que os dois explodir? Não, por causa que o muro não deixa. Vai responder com o quê, gente? Com foguetes. Vai responder com foguetes. Da onde? Da faixa de Gaza. Essa área que tem 10 km de largura por 35 de extensão. Aqui dentro tem cerca de 4.000 habitantes por quilômetros quadrado. Aqui dentro dessa área pequenininha tem 1,5 milhões de habitantes. Tá certo? Totalmente cercada, só com alguns pontos de passagens. E a maioria estão o quê? Estão fechados, no caso aqui. E Israel vai fazer o quê? Enquanto os palestinos jogam o quê, gente? Foguete, até foguete caseiro, Israel manda míssil. Você sabe a diferença de foguete para míssil? Não, é isso aqui, ó. Isso aqui é um foguetezinho caseiro. Míssil é isso. Isso é um míssil. Foi por isso que o Brasil veio a público e falou, embaixador brasileiro, vem cá. O Israel, vocês estão usando o quê? Força desproporcional. É isso, você não pode fazer isso. O que foi que Israel respondeu ao Brasil? Brasil, você não sabe de nada. Você é o quê? É um anão diplomático. E o Brasil falou o quê? Calma lá, Israel. Nós temos diplomacia com todos os países, os 193 da ONU. Se alguém tem problema no mundo, não somos nós, é vocês. E vocês estão usando força desproporcional? Sim. Israel foi e falou o quê? Brasil, desproporcional é 7-1. Tá certo? É 7-1. Gente, magoou o coração, humilhou. Só que aí eu falo no meu direto ao ponto de julho de 2014, o quê? Israel, humilhante, tá certo? É o que? Desproporcional? É você fazer isso com criancinha. Jogar míssil onde? Em escola na Palestina, na faixa de Gaza. Tá certo? O quê? Matando criancinhas. Mas, gente, apesar disso tudo, o que aconteceu? Tá certo? Foi feito um acordo de paz. E desde então tem vigorado um acordo de paz. Mas em 2015 teve eleições em Israel. E adivinha quem se candidatou? Isso mesmo, Benjamin Netanyahu. Ele se candidata para ser reeleito. E as pesquisas indicavam o quê? Que ele não ganharia, não. O que ele faz, então, de última hora? Ele apela e faz o quê? Ele fala, ó, se eu for reeleito, eu vou construir mais assentamentos judeus na área dos palestinos. E mais ainda, ele afirma categoricamente o quê? Que ele não vai deixar existir o Estado da Palestina. Ter eleições. E quem é que ganha, gente? Benjamin Netanyahu. Sabe o que significa? Que o povo judeu concorda com o que ele diz. Ou seja, de fazer o quê? De cada vez mais dominar quem, gente? A Palestina. Cada vez vai fazendo o quê? Diminuindo mais ainda o povo palestino, no caso. Olha só, gente, aqui, para você ter ideia. Primeiro aqui está aqui, o quê? Como é que ficou dividido aqui o resultado das eleições, não é isso? Então você vai ter o quê? Você vai ter essa divisão, beleza aí? Entender a história de judeus palestinos? Alguma pergunta? Não, eu tenho. Vem cá, por que Estados Unidos apoia tanto Israel, hein? Você sabe? É isso mesmo, porque existe cerca de 20 milhões de judeus no mundo. Tá? Em Israel, 6 milhões. Na Argentina, mais 1 milhão dá 7. Mais 1 milhão espalhado no mundo dá 8.
Só nos Estados Unidos são cerca de quê? De 12 milhões de judeus. São donos das grandes corporações, das editoras, financiam os filmes dos Estados Unidos. Você nunca viu um filme de Hollywood falando mal de judeu nem bem de palestino. Financia os deputados, senadores, presidentes dos Estados Unidos. E se não fizer o que eles querem, eles fazem o quê? Gente, pega seu dinheirinho e cai fora de mansinho. Essa é a verdade, tá certo? Ou seja, resumindo, Estados Unidos só é potência porque, gente, isso porque conta com o dinheiro dos judeus. Sabe qual é o pior da história? É saber, gente, que todo esse dinheiro dos judeus era para estar no Brasil. Isso mesmo, porque a primeira sinagoga, o primeiro templo sagrado dos judeus na América foi construída onde, gente? Em Pernambuco, no Recife. Isso mesmo. Mas os portugueses intolerantes religiosos falaram o quê? Não aceitava quem, gente? Não aceitava, tá? Outra religião aqui se não fosse o cristianismo. Expulsaram os judeus do Brasil. Eles foram para onde? Nos Estados Unidos. Fundaram Nova York, fundaram Manhattan, transformaram os Estados Unidos na potência que é hoje. Quem era para ser potência? Nós! Se não fosse quem? Os intolerantes religiosos dos portugueses. Isso mesmo. Gente, simplesmente Recife era para ser o quê? Nova York. O Sertão do Cariri era para ser o quê? Las Vegas. E Beto Carreiro hoje era para ser o quê, gente? A Disneylândia. Só não é porque a gente graça a quem? Aos portugueses intolerantes religiosos. Beleza aí? Tranquilo? Professor, quando é que vai ter paz ali? Gente, eu acho que ali não tem paz nunca. Porque até a briga ali é a briga religiosa territorial. Eles acreditam na briga religiosa, porque os dois se julgam o quê? Dono da terra. Os judeus falam que estão na terra dos antepassados e os palestinos falam que estão na terra dos seus avós. E todos eles descendem de quem? De Abraão. Vamos lembrar que Ismael teria dado quem, gente? O povo árabe, palestino, muçulmano. Isaac, o povo judeu. É isso. É aquela briguinha. Os judeus falam, não, um é filho da escrava, do pecado, outro é filho da promessa. Não importa. Na época tinha que ser quem? O primogênito. Mas é isso que leva a briga. Então, ela vai ter briga quando, gente? Acabar quando? Nunca, que é uma briga de família. Ou então, o final está próximo. Até porque, olha só aqui, nós vimos o quê? A área que era ocupada pelos palestinos antes da divisão, a área dividida pela ONU, após a Guerra dos 6 Dias, atualmente, tá, gente, tá isso, e a previsão para 2020, se continuar, é fazer o quê, gente? É acabar os palestinos. Se acabar os palestinos, o que acontece? Simplesmente acaba a guerra, no caso aí. Beleza aí? Tranquilo? Então nós matamos e falamos o quê? Nós matamos não, né? Mataram e nós falamos de quê? De judeus palestinos. Falta falar com vocês ainda para fechar o Oriente Médio, falar essa parte do mundo árabe, falar de quem, gente? De Osama Bin Laden, de quê? De Primavera Árabe, no caso aí, beleza? Mas quando isso, vamos dar um refrescozinho, né? Vamos tomar uma aguinha, volto já já.